Mercado é basicamente leitura e interpretação. Era algo que intrigava o imaginário das pessoas. Como é que a gente chegou nesse nível de maturidade? Afinal de contas, você não se torna um cara forte, sarado, pá, num final de semana, por melhor que seja o seu treino. Você não se torna um gênio estudando num único final de semana. É uma coisa de prática contínua. Então, se o cara precisa de um respaldo contínuo, por que não criar uma academia para a formação de investidores de alta performance, formação de traders? Então, fala trader, seja bem-vindo a mais uma Conta Real. No nosso último papo eu falei um pouquinho sobre livros de tape reading, né? E é engraçado que tape reading já foi uma grande moda, vamos dizer assim, no mercado. Assim como o cruzamento de médias, assim como price action. Hoje, eu que opero dólar, eu escuto muito o pessoal falar com ar de sofisticação sobre day trade com macro fundamento. Então, o mercado sempre tem um assunto da vez, mas é importante deixar claro que não existe a fórmula mágica. Eu sempre falo muito da fórmula mágica. Não existe a fórmula mágica. Não existe aquele super setup infalível e que vai te tornar rico da noite para o dia. Mercado é basicamente leitura e interpretação. E para você ler bem, você tem que praticar bastante, você tem que adquirir repertório, você tem que aprender preferencialmente mais de uma técnica, né? Quanto mais munido de instrumentos você estiver, melhor vai ser a sua qualidade de análise do mercado. Bom, o que era moda há 10 anos atrás? Pensando bem, há 10 anos atrás a gente tinha um mercado muito cru, né? A moda era falar de bolsa de valores. Os home brokers, eles estavam começando a aparecer no mercado. Poucas pessoas no Brasil elas investiam na bolsa de valores. Isso era uma coisa sofisticada. Era bonito chegar numa roda de amigos e dizer que você investia ou trabalhava na bolsa de valores. Era sexy, né? Assim como nos anos 80 era sexy ter uma banda de hard rock, então há 10 anos atrás era, podemos dizer, sexy você dizer que atuava no mercado financeiro. Era algo que intrigava o imaginário das pessoas. Em termos de curso, putz, era o máximo você fala de análise técnica, então você mostrar aquele gráfico de candles, era muito diferente para as pessoas, né? Ombro, cabeça, ombro, pivô de alta, pivô de baixa. E isso tudo era engraçado que era vendido como um curso avançado, né, em um final de semana. Que curioso você dizer que em um final de semana você se tornava um cara avançado em investimento em bolsa de valores. Hoje a gente tem uma maturidade muito grande para saber que esse tipo de coisa não se aprende da noite para o dia. E, enfim, como esse entendimento mudou? Como é que a gente chegou nesse nível de maturidade? É interessante observar que esse entendimento das pessoas ele se deu graças à informação. Né? E eu tenho orgulho de dizer que o portal do trader, de certa forma, fez parte desse processo, especialmente para o nicho do investidor trader. O portal do trader, através dos cursos gratuitos, quebrou muitos paradigmas. Porque quando a gente começou, eu lembro que o paradigma era vender cursos de análise técnica e de investimento em bolsa de valores como se fosse algo assim, um segredo guardado a 7 chaves. O que a gente fez? A gente disponibilizou esse treinamento de graça para as pessoas. Isso foi bonito, isso foi bacana, isso criou, de certa forma, uma revolução. E outra coisa foi trazer operadores profissionais para o mesmo patamar, para o mesmo ambiente, o mesmo chat, a mesma transmissão ao vivo que investidores, pessoa física, investidores que ainda estavam começando no mercado, estavam cru no assunto. Então isso foi uma coisa bem bacana que a gente fez. Acontece que depois de um tempo, o portal do trader ele cresceu bastante, ele começou a dar trabalho, ele começou a custar caro manter a hospedagem do site e a gente falou, cara, a gente precisa fazer esse negócio parar de pé, porque ele vai seguir crescendo e ele precisa se pagar em termos de estrutura. A gente teve que começar a contratar gente para cuidar, desenvolvedores. E aí foi a hora de transformar o portal do trader numa empresa educacional, a empresa educacional que ela é hoje. Só que, cara, se a gente já tinha feito uma revolução oferecendo de graça aquilo que todo mundo cobrava, como é que a gente ia vender um curso? A solução foi criar, de fato, um treinamento diferente, um treinamento não apenas diferente, melhor do que tudo aquilo que já existia. E foi daí que surgiu a ideia do programa Trader Nível 3. Esse era o desafio. Cara, nós demos o nosso melhor de graça. Como a gente vai vender algo a partir disso? E aí, com o programa Trader Nível 3, a gente ofereceu, de fato, um treinamento multidisciplinar dentro do universo trader, falando de fluxo,
falando de gestão de risco, de análise técnica, falando de parte comportamental, algo que poucas pessoas falavam naquela época. Enfim, com isso a gente rompeu um paradigma. E aí o mercado, foi até legal que a gente serviu de referência para o mercado, e o mercado amadureceu como um todo, muita gente começou a criar alguns treinamentos mais avançados, o pessoal entendeu que análise técnica se aprendia comprando livros sozinho em casa, ou em vídeos gratuitos pelo YouTube, e as pessoas começaram a subir o nível do que elas ensinavam, inclusive gratuitamente. Chegou uma hora que a gente percebeu que o programa TNT ele podia evoluir para algo melhor. Inclusive foi no meio da pandemia, quando as pessoas começaram a consumir conteúdo por assinatura, a gente entendeu que aquele curso ele podia se tornar em alguma coisa como uma assinatura, assim como uma academia. Afinal de contas, você não se torna um cara forte, sarado, no final de semana, por melhor que seja o seu treino. Você não se torna um gênio estudando num único final de semana. É uma coisa de prática contínua. Então, se o cara precisa de um respaldo contínuo, por que não criar uma academia para a formação de investidores de alta performance, formação de traders? Então, mais ou menos daí que partiu o plano TNT, que hoje é um treinamento em forma de assinatura e pelo precinho camarada de uma academia de bairro, né? É bem acessível. Inclusive, o mercado que já foi muito caro, o mercado educacional, ele deu uma baixada no preço, ele se tornou mais acessível. Agora, se você me perguntar, pô, Sasaki, muito bacana, e o que vem a seguir? Sinceramente, eu não sei, não sabemos, né? O mercado ele é dinâmico, não existe uma fórmula mágica, como eu vivo repetindo. Então, eu não sei dizer para você qual é o próximo passo, o que vai surgir a seguir. Eu sei que a gente está antenado, a gente está de olho, a gente está se adaptando e a gente está sempre pensando em como oferecer algo melhor, algo que atinja e atenda melhor o público final, e no quesito de aprendizado, no quesito educacional. Você percebe que tudo é um processo? Tudo é fruto de um desenvolvimento, de uma jornada, né? Eu vou evoluindo através de um processo, você evolui através de um processo, a sociedade muda através de um processo. Essa mudança ela não é repentina, ela é gradual. E, putz, isso me faz lembrar o quanto eu evoluí, o quanto eu mudei de alguns anos para cá, do início como um trader até hoje. E algumas mudanças foram inclusive fisiológicas. Eu enfrentei um problema muito grave alguns anos atrás, no início, né, da minha carreira como um trader. Isso esteve presente na minha vida por um bom tempo, que era um problema de sonolência crônica, a ponto de ter que tomar remédio. E, inclusive, eu já dormi no meio de um trade. Mas isso eu acho que é papo para uma próxima conta real. Então a gente se vê num próximo encontro. Eu vou falar sobre essa história bizarra em que eu dormi no meio de um trade. Maravilha? Forte abraço!